Premonição 6, Laços de Sangue, vem para trazer de volta uma franquia depois de muitos e muitos anos. É a tônica de Hollywood, é a tônica da Hollywood atual. Nenhuma franquia realmente acaba. Ela pode até ficar adormecida por um tempo, ela pode já ter um fechamento, que é basicamente o que aconteceu com Premonição no 4 e principalmente no 5, mas em algum momento, se ela tiver um público ou se tiver uma base de fãs, ela vai retornar. E é raro dizer que ainda bem que vai retornar, porque Premonição 6 é bem legal. Na verdade, um dos filmes de Premonição que eu mais gosto. Premonição é uma franquia que ela meio que tem a mesma base, ela tem a mesma estrutura, ela vai quase que se repetindo, criando uma ou outra coisa nova para a mitologia, mas de forma geral é uma franquia que brinca muito com a questão da morte, que brinca justamente com o fato do espectador querer ver morte, né? Porque Premonição é isso. Premonição, ele vai se transformando cada vez mais. Já estava no primeiro filme, mas isso vai aumentando a partir do que os filmes seguintes eles vão repetir a mesma estrutura, a mesma lógica, e só vão mudar as mortes. Se transforma nessa lógica típica do slasher de que o legal a partir dos filmes seguintes é você ver mortes diferentes, né? Você vê mortes mais inventivas, digamos assim. E é uma franquia que, por mais que eu acho que a maioria dos 5 filmes não são tão bons assim, até os piores deles eu me divirto bastante. Acho até legal que o 4 e o 5 pega muito essa época do 3D, né? Então esse começo de 3D, que muita gente não entendia muito a função do 3D e achava que 3D era só jogar coisa na cara do espectador. E o 4 e o 5 fazem isso o tempo inteiro, né? Com as mortes, com explosões e com coisas voando na tela, na cara do espectador e coisas do tipo. Acho Premonição uma franquia bem divertida, assim, é uma franquia que marcou muito uma geração, né? Marcou muito essas mortes que aconteciam e que viravam um meme até antes da internet e das redes sociais serem tão fortes assim. E agora a gente retorna 25 anos depois, e quando eu vi o título, né, o subtítulo do filme Laços de Sangue, Bloodline em inglês, eu achava muito que eles meio que iam tentar resgatar a ideia dos personagens que morreram nos filmes anteriores e trazer descendentes deles ou coisa do tipo, quase que numa lógica que acontece muito em filmes de terror, em franquias de terror, em franquias de slasher, por exemplo, de você ter, por exemplo, o Halloween que comemora tantos anos, você lançar o novo Sexta-feira 13 depois de tantos anos do original, você lançar o A Hora do Pesadelo 20 anos depois do original e ser, sei lá, a nova Hora do Pesadelo, o novo Pesadelo. Essa lógica bem típica de franquias que duram décadas, que você traz quase que esses filmes comemorativos. Eu achava que ia ser isso em Premonição, justamente porque agora a gente completa 25 anos do filme original e já são 12, ou se eu não me engano, na verdade, acho que 14 anos do último filme para esse, então é bastante tempo mesmo. E eles tentam resgatar essa franquia com um filme que não é nada disso, não é um filme comemorativo, muito pelo contrário, claro, ele faz algumas referências em relação à mitologia aos anteriores, mas isso é normal, todos os filmes da franquia fazem justamente porque eles vão tentar descobrir, aqueles personagens vão tentar descobrir o que aconteceu, se isso já aconteceu antes, porque está acontecendo com eles, como eles vão tentar resolver, então esse lance da investigação tá muito presente aqui no filme, que eu acho uma das coisas mais legais de Premonição. E a gente vai ter também a figura do Tony Todd, que tá em todos os filmes. Infelizmente, esse daqui vai ser provavelmente o último dele, porque o ator faleceu. É até bem triste ver ele aqui nesse filme, né? E o que acontece com o personagem meio que numa lógica de aceitação de que ele está para morrer e coisa do tipo. O ator também já estava muito magro. Ele tem um momento bem interessante, bem bonito aqui, quase um discurso dele, que ele falece posteriormente, né? Então ele falece antes do lançamento do filme, e isso acaba ganhando um peso ainda maior pro personagem, que eu acho legal. Mas de forma geral, acho que é um filme que ele consegue trabalhar bem com uma nova lógica, né? Ele retorna lá para os anos 50 para criar uma catástrofe a ser evitada por uma premonição bem mais antiga, bem mais rocambolesca em algum sentido. Então ele tem uma grande sequência inicial que a gente fica meio para onde que isso vai levar, e posteriormente o que a gente vai ver é justamente uma brincadeira com aqueles descendentes, né? Os descendentes que sobreviveram daquele estrago ou daquele estrago evitado que nunca aconteceu. E basicamente a gente vai ver
a família da personagem inicial, né, da personagem que teve a premonição. Então isso passando como laço de sangue, isso passando como bloodline para gerações seguintes que agora vão ter que lidar com aquilo que veio do passado. Eu acho que essa é uma lógica que traz uma espécie talvez de refresco. Eu acho que não é um refresco para a franquia, já que acho difícil que isso siga sendo mantido, né? Não tem por que você fazer mais filmes com essa mesma lógica, mas é uma ideia nova para retornar com a franquia. Espero que eles tenham novas ideias para próximos filmes, que provavelmente eles vão fazer também. Mas é, acima de tudo, um filme que talvez ele não tenha mortes tão intrigantes quanto filmes anteriores, né? Mortes tão inventivas, uma ou outra sim, mas na maioria das vezes aqui as mortes são um pouco mais... Tem algumas mortes realmente muito boas. Ele brinca também com as não mortes, principalmente envolvendo um personagem que eu não vou dizer mais do que isso, né? Então a não morte ou a morte desse personagem que é bem legal dentro do contexto do filme. É um filme que, acima de tudo, ele trabalha dentro de uma lógica meio do começo dos anos 2000, dessa nostalgia dos anos 2000, mas trabalha isso muito bem. Aqui são dois diretores novos na franquia, dois diretores com uma filmografia realmente muito pequena, que eu não tinha visto nada deles, mas eles conseguem trabalhar muito bem essas mortes, como é comum em Premonição, né, de você ver aqueles elementos em plano detalhe que podem ocasionar uma grande morte, uma grande catástrofe. Eles trabalham isso muito bem a partir de uma lógica desses personagens que sabem que vão morrer e ficam buscando todas as possibilidades de morte à sua volta. Então, como ele trabalha esses elementos, o que vai ser utilizado, o que é apenas uma pista falsa, o quanto aquilo pode ou não acontecer. Acho que é um filme que, até em termos de cinema, ele é um dos melhores, se não talvez até o melhor da franquia, em como ele é filmado, como ele é fotografado, como os elementos são inseridos na trama, né? Então tem elementos muito bons que passam desapercebidos, tipo, o garoto, ele está fazendo tal coisa no começo do filme, você esquece daquilo, mas aquilo vai ser relevante em outro momento, mais pra frente. É um filme que vai bem dentro dessa lógica de compreender que ele é um filme que chega muito tarde pra franquia. É um filme que chega muitos anos depois. Então ele reconhece que tudo aquilo já se passou, os personagens reconhecem tudo aquilo que já se passou, e agora eles estão numa nova dinâmica, numa lógica nova de sobrevivência, que não é mais tentar driblar a morte, não é não saber o que fazer, mas é justamente de tentar perceber todos os sinais para eles poderem sobreviver. Então isso parece um detalhe muito bobo, mas o filme ele é cheio desses detalhes bobos, entre aspas, que dão uma refrescada em aquilo que é Premonição. Achei um filme assim bem legalzinho, um filme que até consegue se sustentar mais do que a maioria deles por meio da trama também, né? Claro, as mortes é o que vendem, o prazer pela morte é o que vende. Premonição continua sendo, mas eles têm uma atenção maior com toda a trama, com toda a questão mesmo de montagem aqui das mortes, de enquadramento. Então é um filme que ele é bem resolvidinho visualmente falando e que vai adicionando novos elementos para mitologia, ao mesmo tempo que tem momentos que ele percebe que ele não tem mais o que adicionar para mitologia e ele deixa bem escancarado que ele não tem novas ideias nesse sentido, ou pelo menos não tem novas ideias ainda que podem ser guardadas para posteriormente. Achei legal, achei um retorno legal, um dos poucos retornos, que a maioria dessas franquias que retornam são meio caça-níquel. Isso daqui talvez seja em algum sentido, mas é um bom filme, até é melhor do que a maioria dos filmes de Premonição, que é uma franquia que eu me divirto bastante, mas que aqui realmente a gente tem um filme bem mais interessante do que eu esperava. Eu achei que ia ser bem aquele caça-níquel, bem replicação do que já foi feito antes. Claro, não dá pra fugir muito da lógica como nenhum filme foge, mas ele tenta construir coisas novas, ele consegue construir coisas novas, ele consegue ser um filme, acima de tudo, muito divertido, não só nas mortes, mas no humor, né, na brincadeira a partir das piadas visuais até e tal, que realmente são bem legais, né? Quase que essa confrontação com a morte, como se a morte estivesse ali presente, e agora os personagens reconhecem quase que a morte ali presente. Achei bem divertido Premonição 6, fiquei feliz mesmo, fiquei bem feliz, um dos filmes que eu mais me diverti recentemente, e assim, é o tipo de franquia que eu acho que pode voltar e pode continuar tendo filme, que mesmo quando alguns filmes são bem mais fracos, eles pelo menos não incomodam, já que eles são muito honestos no que eles estão propondo com o público. As franquias de terror de forma geral, as franquias de slasher de forma geral, vão muito nessa linha. Mas Premonição 6 realmente me surpreendeu, é um filme bem melhor do que eu esperava, gostei bastante. Para você que é fã da franquia, provavelmente você vai gostar também, espero que você goste também,
Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito. Agora mais coisas pra gente ficar atento na rua para novas possibilidades de morte e por aí vai, né, que foi algo que sempre Premonição fez muito bem. Primeiro comentário fixado, minhas outras redes sociais, meu curso, meu cineclube esse mês sobre Billy Wilder, começa amanhã com o encontro de Pacto de Sangue. Por hoje é isso e corta.